facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Tá ruim eu estar assim? Não? De costa? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar inclinações mais. Vamos continuar aqui para depois de falar de tudo isso. Há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Então, isso aí é o Livro dos Espíritos, pergunta 785, no comentário. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Resposta: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Qual o maior obstáculo ao progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, portanto o intelectual sempre se efetua. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Tá, aí vamos comentar aqui até a 12. Vamos lá. Então, o que ele está falando ali? Ele está falando, nessas perguntas, nessas questões do Evangelho, que nós precisamos tirei tudo. Isso aqui é porque eu sou... Como é que eu tiro isso daqui? Aquela setinha saiu. Nós estamos estudando aqui a influência do pensamento, lembra? Desde o início. Ó. A disciplina do pensamento é a reforma do caráter. Nós vimos que como disciplinar o pensamento e o caráter. Aí ele colocou aqui aquele comentário do Livro dos Espíritos, a educação moral, a educação no sentido de formar o caráter do homem. Aí continua aqui nessa mesma resposta, lá no final da lei do trabalho. Ó. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Vimos semana passada, né? Onde buscar a educação moral, como disciplinar os hábitos? Estudando a doutrina espírita. E os resultados obtidos após o estudo da doutrina espírita, na reunião pública, a renovação das ideias, neutralização dos maus pensamentos, mudando o padrão mental. Aí continuamos. Aí vem outros aspectos doutrinários. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos fará livre. A educação da alma. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Aprender a governar-se, conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler. Escrever e contar é entrar na vida armado, não só para a luta material, mas principalmente a luta moral. Aí paramos aqui, né? Ó. Analisa o teu conhecimento doutrinário nas horas de decisão. Em tais circunstâncias é que demonstrarás para ti mesmo e para os outros como te gradua o brilho do Espiritismo no âmago da razão.
Entre todas as causas que dificultam a marcha da nova revelação na Terra, destaca-se em posição de espetacular e doloroso relevo a preguiça mental. Busquemos estudar. Pior que a situação de quem não sabe ler é a situação de quem sabe e, no entanto, não lê. Aí paramos aqui onde nós já lemos no dia de hoje, né? Então, tudo isso aí é para a gente renovar o nosso pensamento, mudar nosso padrão mental. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Precisamos ler mais a doutrina espírita, meditar mais naquilo que aprendemos, para que, nos conhecendo, possamos nos transformar. E ele coloca ali, que está no Evangelho, no capítulo 17. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar inclinações mais. Isso aí a gente é testado todos os dias, não é? Todo dia. Que atitude tomar diante de determinadas circunstâncias da vida? É no ambiente de trabalho, é no lar, com a família, é na casa espírita, onde estivermos. A gente vai ver se a gente se transformou moralmente como a gente age diante das provocações. Se a gente age ou se a gente reage. Normalmente a gente reage. Aí você vai dizer quem você é. Senão o outro vai dizer assim, se ele souber que você é espírita, olha aí o espírita, não é? Olha aí o espírita. Então nesses momentos você vai dizer quem você é. Se você teve essa transformação, se você está empregando esforço para domar as inclinações mais, faço isso ou não faço? Aí você tem que refletir. O que Jesus faria? Por isso que ele colocou na parte de cima ali, ó. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo. A moral do Cristo, porque o Cristo é o modelo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Está aí. Está no Evangelho. Vocês querem comentar alguma coisa? É uma pessoa que vem aqui e que ela está nessa luta aí, ó, dessa transformação, desse esforço. Ela bebia muito e veio à casa espírita, assistiu reunião pública, começou a estudar, o tempo foi passando. Hoje, essa pessoa está dando passe. Não botou mais uma gota de álcool na boca. Aí entra exatamente isso que ele falou aí, ó. Essa transformação moral. Essa transformação. Bonita, ficou bonita. E tem que vem com problemas, não quer se também. Fala alto. Não, e tem também aquelas pessoas que vêm com problemas, esclarecem, mas não querem se modificar. Muita gente se esclarece, mas não quer se modificar. Não faz esforço para se transformar, né? É esse esforço. Isso aí os espíritas usam muito essa frase. Porque quando você lê o verdadeiro homem de bem, você fica pequenininho, né? Fica pequenininho. Aí, isso aí te consola. Isso aí te consola. Deixa eu ficar de frente para vocês. Pode desligar esse negócio aí. Eu já estava querendo fazer, dá uma Pronto, eu vou ficar de frente, eu vou ler aqui. Ele aprendeu
Tu tá mais novo do que eu. Pega meu óculos ali, por favor. Até que para levantar tá difícil, porque eu tô ficando velho mesmo. Aí vamos lá para a próxima slide, ó. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Isso aqui a gente acabou de ver. Vamos para o próximo. Há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, marcham lado a lado. Progresso intelectual não marcham lado a lado. Você tem exemplo da nossa sociedade, né? Intelectualmente, quanta coisa, quanta modernidade. Porém, moralmente, quanto atraso. Tantos homens intelectualizados, usam mal a tecnologia, fazendo guerras, armas de destruição, como na vida íntima, a inveja, a cobiça, a sensualidade, os vícios de toda a natureza. E você vê isso nas classes abastardas, os ricos, na classe média e na classe baixa. A promiscuidade, né? As pessoas perdem a dignidade. Perdem a dignidade. Então você tem, Emmanuel diz assim, as duas asas que estabilizam o homem é a asa do intelecto e a asa da moral. E nós já vimos que a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Aqui, ó, no livro Consolador, a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com um progresso moral. É uma pergunta. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com um progresso moral, seus valores intelectivos? O que vocês acham? Claro que não, né? Claro que não. A alma humana... Tem que ter os dois. Tem que ser os dois, pô. A alma humana pode se elevar para Deus tão somente com o progresso moral, seus valores intelectivos? Resposta: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Foi o que nós acabamos de falar. Porque se você tiver só questão moral, vamos trazer para a nossa sociedade, você se desenvolve moralmente, você quer ajudar o outro. Quem é que vai desenvolver a vacina contra as doenças? Quem é que vai construir a ponte, o trem, o navio, o avião? Se fosse todo mundo bom, a gente estava na idade da pedra ainda. Né? Agora, o progresso intelectual engendra o progresso moral. Por mais maldade que o homem faça com a sua inteligência, já houve um grande progresso, quando você compara agora com a Idade Média. Às vezes você vê verdadeiras aberrações, mas não é o comum. Há muito atraso ainda, porém a gente já caminhou bastante. E vamos caminhar mais, precisa ter paciência, né? E qual o maior obstáculo ao progresso? Orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Aí eu pergunto para vocês, o que é o orgulho? É uma ideia superior que a gente faz da gente, né? A gente se acha superior ao outro. Quer ver? O melindre é o orgulho, eu me melindrei com o que eu ouvi. Pô, quem é ele para falar assim comigo? O melindre. Então, esse é o maior obstáculo, você se achar superior. Muitos se acham superior até a Deus, pô. Você acha intocável?
Intocável, né? Pois é. E você querer só para você. E um outro aspecto é contribuir. Como que a gente pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, que ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Eu vou deixar para o Paulo comentar isso aí. Então aqui, Paulo, pega aqui. Vai aqui, senta, toma aí, tudo teu. Pode sentar ali, senta aí. O Paulo Nagai chegou e vai continuar. Só não pode tirar só não pode lembrar de esquecer de tirar isso aqui depois, né? Chegou a falar alguma coisa daí, Nilton? Chegou a falar alguma coisa daqui? Do de cima, não pode falar do orgulho e egoísmo, não pode falar. Falei rápido, falei muita coisa. Não, o maior problema do orgulho e do egoísmo, para a gente se livrar, é que são, assim, eles são originários de sentimentos naturais. O egoísmo do próprio sentido da conservação, da lei de conservação. Quer dizer, no reino animal a gente vem trazendo isso e ainda mantém isso instintivamente como querer sobreviver. E isso, quando a gente vai desenvolvendo as paixões, que é um sinal de progresso em relação ao mundo animal, a gente começa a querer as coisas. E por isso que é difícil a gente se livrar, porque é baseado num sentimento natural que ele só passa a ser ruim por conta do excesso. É aquela definição de paixão, né? Paixão é o excesso que se lhe dá em qualquer sentimento. E o orgulho também, que é o da valorização, de você ter o sentimento, como o pessoal fala que hoje, quando entra em depressão, é aquele sentimento de menos-valia, né? O orgulho é o contrário, é aquele sentimento de você se valorizar. E que realmente você tem que ter essa visão. Porque você tem que entender os teus limites, tanto inferiores, tipo reconhecer o que você não consegue fazer, para você poder melhorar, mas também você reconhecer o que você pode fazer, que é você desenvolver a fé em você. Você tem que ter, e o conheça-te a ti mesmo está na base disso tudo, você entender o teu limite. Que até porque a pessoa que não se reconhece com nenhum valor, ela não pode nem ser orgulhosa, ela nem vai ser orgulhosa. Ela tem um sentimento contrário. Então a gente vê isso muito em funções, assim, no campo profissional, no exército a gente vê muito, qualquer lugar que tem hierarquia, nos locais de trabalho, que você convive com uma pessoa que está no mesmo nível teu, aí ela é promovida, aí que tu conhece a pessoa, né? Ela muda, tem pessoas que mudam completamente. E isso é a condição, porque ela se acha por causa daquela posição melhor do que o outro e aí muda, e é por isso que aquele cérebro ditado, quer conhecer um homem, dê poder a ele. Porque quando o cara está naquela posição subalterna, ele não tem motivo nenhum para se orgulhar, a não ser, aí a gente sabe os casos de reencarnação, que aquilo já vem de outra encarnação, a gente vê muito isso nos trabalhos de assistência social. Você vai lá atender a pessoa está socialmente nessa encarnação, numa posição inferior, ela está ali precisando de ajuda, mas ainda habita nele aquele espírito que foi snob na outra encarnação. Então você reconhece bem isso. Esse detalhe é só para a gente ver por que os espíritos falam que orgulho e egoísmo são as duas piores chagas da humanidade, e por isso que todo mundo tem, a gente fala, em um nível ou outro, uns mais, outros menos, mas a gente tem esses dois. E esse obstáculo que ele está falando é para o progresso moral, porque o intelectual ele vai se
existir, vai ser sempre, ele sempre vai acontecer, principalmente por isso, porque o orgulho e o egoísmo, geralmente, ele dá esse impulso, quando o pessoal alimenta isso. E o progresso intelectual, a sociedade, assim, impulsiona a gente para isso. Mas faz parte da própria lei do progresso. Mas a sociedade, por você ver, a gente obriga a criança a ir para a escola de qualquer jeito. A gente quer, e está certo isso. Mas a gente não tem a mesma preocupação em dar uma formação moral, que no caso são nas instituições religiosas ou a gente mesmo. Não tem uma visão tão assim cuidadosa para alimentar. O intelectual não, o intelectual a gente está sempre, e a gente até fala, pô, se estudando já está ruim, se não estudar então a gente incentiva isso até para o progresso material da pessoa, e que é lícito, não é errado não, o errado é a gente não dar a mesma atenção para o lado moral, que é isso que a gente vai levar como espírito. O intelectual a gente leva também, mas o moral é mais difícil, até porque quando você quer ter um comportamento moral bom, não tem ninguém que incentive, poucos incentivam, não é? É um pouco diferente do progresso material. E aí ele faz essa outra pergunta: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Exatamente com essa condição, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz, o Espiritismo, né, que os homens compreendam onde se encontram os verdadeiros interesses. Isso aqui é uma base, é um conceito que está lá no Livro dos Espíritos e é de grande importância, não é à toa que ele bota ali, que é o que o Espiritismo pode fazer, ele está botando aí, isso é combater o materialismo. Materialismo em que sentido? São as pessoas que não acreditam em Deus, primeiro, vamos lá, não acreditam em Deus, não acredita na sobrevivência da alma, e não digo nem a reencarnação já é mais um outro passo, mas no mínimo isso, as pessoas que ali está considerando materialista como forma de vida, seria destruir isso por causa de quê? A ideia que você tem de não existir Deus e que você não sobrevive, principalmente o entendimento da sobrevivência da alma, ele não te dá uma responsabilidade maior, ou vamos dizer ao contrário, ele tem uma tendência de não te dar a responsabilidade dos teus atos. Porque muitas pessoas, as pessoas que raciocinam, que não têm essa ligação, morrer acabou, se eu fizer isso vou morrer, se eu não fizer vou morrer mesmo. A pessoa perde o vínculo da responsabilidade. Então aí você vai dizer, mas tem um monte de pessoas que não são religiosas e que são éticas. Sim, mas em outras encarnações eles podem ter conhecido isso. Então a gente analisar isso tem que ter a visão do espírito, que o espírito já viveu várias vidas. Por isso que Kardec mesmo na parte da codificação já dizia, o materialista mesmo não existe, já não existe. Por que ele fala isso? Porque pelo nível dos espíritos que estão na Terra, já pela quantidade de reencarnações que já teve, de tanto encarna, desencarna, o espírito já teve essa noção. O problema é que quando vem para a encarnação e o esquecimento do passado, a gente se envolve nas influências materiais, isso da convivência, das condições de vida, e nutre aquilo ali. Se você não tiver uma fé muito firme, ainda se ela não for conquista, o indivíduo se perde aí. Então o Espiritismo, por mostrar para a gente o contato com o plano espiritual, de ser assim, partir dos fatos, é objetivo aquilo ali. Então são provas irrefutáveis da sobrevivência da alma. Mas você vai falar assim, mas a ciência ainda não admite a ciência oficial ainda não,
Mas muitos cientistas já fizeram muitos testes, muitas experiências, muitas comprovações. Agora, ainda é o orgulho do homem que mantém isso afastado. E é uma questão muito séria, porque se isso fosse aceito, entendido pela humanidade, o quanto de consolo isso aí não traria. Por isso que é o que o Espiritismo pode contribuir. Por isso que ele bota lá o título, qual o maior obstáculo ao progresso? Porque isso faz com que a humanidade dê valor a coisas que são menos importantes. Não vamos dizer assim, vamos dizer de outra maneira. Vamos dizer que os pesos que se dão às coisas são indevidos. Quando a gente tinha que dar mais peso às coisas morais, ao comportamento, ao progresso moral, valorizar isso. E é claro que valorizar o crescimento material também, porque a lei do progresso existe para isso. A busca de conforto, isso é algo que impulsiona o indivíduo para ele progredir. Mas ter a visão, essa visão de continuidade de vida, de manutenção da individualidade depois da morte, e que a reencarnação é o caminho para a gente atingir a perfeição, e isso é muito importante para que o indivíduo prossiga lutando para progredir. O Nilton, passa aí, Nilton. É você que está com. Dá uma passada. Não tem problema, bicho. Não tem problema. Não tem problema, não. Bom, aí entra num pedaço que a gente vai falar dos caracteres do homem de bem. Lá no Livro dos Espíritos ainda. Diz, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Aí é o 100% do homem de bem. Ele vai fazer isso tudo. Mas a gente sabe que num planeta de provas e expiações, tirando aqueles que são missionários, que estão em missão, aqueles espíritos que já atingiram um nível alto de elevação, a maioria de nós ainda está a caminho do progresso. Quer dizer, a gente está tentando isso. Por isso que ele fala ali que a característica do homem de bem é o que pratica na sua maior pureza. Quer dizer, esse é o limite. Você fala assim, esse é o verdadeiro homem de bem. Nós estamos lutando para ser. Que não tem nada assim de pejorativo, de vergonhoso, porque a gente tem, como a gente está dizendo, a gente tem que entender o limite superior e inferior nosso. A gente tem que saber aonde a gente pode. A gente não pode ter aquela postura, não, isso aí é só para espírito igual Bezerra de Menezes, igual Altivo. Quer dizer, jogar isso como desculpa de não poder fazer determinada atividade. Mas também não pode ser aquilo de você desdenhar a oportunidade de crescimento, porque, não, deixa, na outra encarnação eu faço. Não é essa postura, porque se for fazer isso, as provas, as situações vão ser muito mais complicadas. É aquele desenvolvimento de Leon Denis da lei em espiral, da evolução em espiral, que você vai passando pelas mesmas situações, só que você em posição diferente, você com mais experiência. Então a tendência é a gente, quando passar de novo por aquela situação, a gente vai fazer a escolha certa por conta da experiência já passada. Mas esse é o ponto que a gente está buscando. A gente tem que tentar. O caso assim, ainda não consigo fazer isso, é a consciência do meu limite. Cara, ainda não consigo, é mais forte do que eu agora ainda. Mas não desistir de tentar. E aí, a doutrina espírita dá esse suporte para nós. Né? E a pergunta seguinte é exatamente, qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Aí ele fala, conhece a ti mesmo. Aí que a gente tem que pensar, não é o conheça a ti mesmo algo como fosse filosófico. Isso aí tem que ser prático no sentido de que entender o quê? Cara, a gente quando tem uma falha, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu ainda me sinto atraído por isso. A gente tem que ficar atento, o conheça-te a ti mesmo é assim, vamos falar um troço simples para todo mundo entender. Paciência. Eu falei, cara, ainda não conquistei a paciência.
eu me destrambelho. Eu chego a um ponto que eu estouro. Se a gente conhece a ti mesmo aplicado à prática, seria o seguinte: eu tenho que observar o que me perturba e qual é o ponto que eu vou estourar. Porque eu sei que vai chegar um ponto, é igual a panela vai transbordar, é aquilo, é gota d'água. E eu tenho que aprender a parar antes de estourar. Por isso que é o se conhecer, é você entrar assim, eu já sei que vou me aborrecer. Pô, então se você já sabe que vai se aborrecer, para que se mete naquilo ali? Então você tem que entender qual é o ponto. Por exemplo, uma discussão. Você viu que o troço está indo para o espaço. Cara, para que vai dar ruim ali. Até na semana passada, a gente estava, semana retrasada, foi semana passada, foi semana retrasada, que a gente estava fazendo lá o congresso lá no Leon Denis. A parte da tarde eu fiz o estudo, eu e depois a Luzia, depois a gente ficou respondendo lá as perguntas, e ela lembrou lá de uma situação, daquela água de Santo Antão, né, que o Espírito falou para o Chico, que exatamente bebe a água, fica lá na boca, exatamente para quê? Para você não responder ali sem pensar, sem raciocinar, como o pessoal fala, que isso até em lei é isso, no calor da emoção. Bom, se você sabe que aquilo ali te perturba e que você vai entrar nessa faixa, para antes. Eu experimentei isso uma vez, porque aquilo também é o seguinte, é uma técnica que você faz, e porque quando você vai vendo que dá certo, isso te incentiva. Foi um negócio assim de sorte mesmo. Tinha uma menina que trabalhava na roça nessa época ali. Tinha uma menina que profundamente assim, ela implicava, ela tinha entrado há pouco tempo, muito narizinho em pé assim, e ela era uma falta de educação para se referir, falta de ética profissional mesmo em lidar com ela. Aí eu tinha saído de uma reunião, que era uma sala de reunião, e saía dessa sala de reunião, passava na sala dela. Eu saí da sala de reunião, mas estava tão assim, leve, e ela começou a reclamar de uma situação lá, mas de uma maneira assim, exagerada. Aí o que eu fiz? Eu estava tão tranquilo, eu peguei e fiquei olhando assim para ela, mas sem olhar, sabe aquele negócio, você olha aqui, mas olha por cima? Eu fiquei exatamente assim, mas não olhando para ela. E ela falando. E olhando lá atrás dela, tinha uma janela de vidro, eu estava olhando lá para a paisagem, assim. E fiquei. Ela falou um monte de abobrinha, mas falou um monte de abobrinha. Ela falou de uma maneira tão destemperada, que nessa época a Lúcia, a apelido dela era Lúcia Preta. A Lúcia Preta, que foi trabalhar no centro depois lá. Quem te chamava de Lúcia? Hoje, se chamar de Lúcia Preta, o pessoal fala que é. Mas era diferente, era o nome dela lá, que a gente chamava, era isso. Ela veio ver, porque ela trabalhava no setor dela, ela veio ver o que era. Rapaz, aí quando ela parou de falar, eu falei, olha só, precisa você falar assim? Mas eu fiquei assim, uma tranquilidade tão grande. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz, mas eu fiz assim, não entrei na pilha, mas usei uma técnica que eu não olhei, eu olhei para ontem, aquele negócio que a gente faz em palestra, olhar para todo mundo, olhar para aqui, fixar um ponto, eu fixei um ponto por cima da cabeça dela. Aí, quer dizer, consegui ficar na minha. Falei, vou nem responder, eu fiquei, me desliguei mesmo. Cara, ela pegou, ela falou assim, mas você é tranquilo? Eu falei, não sou, eu me controlo, é diferente. Cara, ela desabou de chorar, acabou, foi tomar café comigo. Aí eu falei, o troço dá certo mesmo. Se tivesse entrado no debate, cara, não sei onde ia parar ali. Porque eu cheguei a falar para ela assim, olha, tua sorte que é comigo, se fosse outra pessoa, tu já tinha tomado um na cara. Falei assim para ela, mas numa tranquilidade, cara, mas você é tranquilo? Eu falei, não sou tranquilo. Eu me esforço para ser diferente, eu procuro me controlar. Isso você pode fazer também, pô. Um troço assim. Mas eu estou falando isso para quê? Porque você tem que observar o teu ponto de estouro, o teu limite, e tentar
não chegar àquele limite. Então é você se conhecer em várias situações, porque tem situação que você ir já vai. Tu já sabe que vai dar zebra. Em qualquer situação que a gente ainda não controla, você identifica o ponto anterior àquilo ali. Todos nós sabemos disso. Se você prestar atenção, você diz, caramba, não vou resistir. E não vai mesmo. Então é por isso. A melhor maneira é você se conhecer nesse ponto. Cara, eu já me conheço, eu não vou fazer isso. Eu vou parar aqui, porque desse limite eu não vou. Então tem algumas circunstâncias que você, ambiente, não resista a tal ambiente, não vai. Mas não é para ficar fugindo a vida toda daquele ambiente. Uma hora você vai ter que ir para controlar. Então fugir só se for aquele passo para trás para depois você dar 2 para frente. Porque não adianta você fugir do convívio social. Você tem que aprender a lidar com o convívio social. Então, se eu vou em festa, não consigo resistir, começa a beber. Aí tu, vou parar de ir em festa. Não adianta, a primeira oportunidade que tu tiver, tu vai beber, em festa ou não. Mas assim, a tática é você observar. Se você quiser assim, não, vou construir uma resistência, não vou nesse ambiente agora até eu construir uma resistência. Constrói a resistência, quando já está legal, aí você vai. E a maneira de você ir lidando com as coisas. Recuar, mas não como uma estratégia definitiva. Não ir a determinados ambientes. Médium, por exemplo, vai. Tem médium que não pode entrar em nenhum lugar. Por quê? Ainda não controla a mediunidade suficientemente, por exemplo. E não é nem para coisa ruim, não. Vou no hospital. Tem pessoas que não estão preparadas para ir no hospital. Vai no hospital, não está ainda com aquele controle de retenção de fluido, e vai lá, suga esse fluido todo. Por quê? Porque é um lugar de sofrimento, aquilo é normal. Quem tem mais energia vai doando automaticamente, porque as pessoas atraem aquilo. Então é um posicionamento também, que não é só para as coisas morais, são para essas posições mesmo, de você ter uma defesa ali, uma consciência de que aquilo ali pode acontecer, porque tem coisas que ocorrem naturalmente. Né? Pode passar aí, então. Foi. Você quer pegar o início? Oi? Você quer pegar o início para a semana que vem a gente entrar na aula? Essa aí é 3.2, que a gente falou semana passada, eu passei rápido. Porque ela começou assim, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Da 3.4 vai passar para 4.1, né? Provavelmente é. Como disciplinar o hábito? Vai, fala um pouquinho aí, quais os resultados obtidos da reunião pública. O da reunião pública, isso é um assunto bem atual para os tempos de hoje, assim, por causa desse retorno gradual dos médios aos centros. Que com esse negócio de ter muita palestra virtual, muito estudo virtual, muitos médiuns pararam ou diminuíram a frequência de ir aos centros. Por exemplo, quem trabalha com divulgação doutrinária, mesmo na época de pandemia que teve, quem fazia divulgação doutrinária, o trabalho até aumentou, porque passou a ter estudo para tudo quanto é lado, porque você podia fazer de casa os horários. Então você podia fazer para qualquer lugar do mundo um estudo virtual, até porque as ferramentas, por conta da necessidade que a pandemia provocou, dos trabalhos profissionais serem feitos remotamente, esses aplicativos de reunião, melhoraram. A gente fazia no Skype. E de repente apareceu o Teams, apareceu o Google Meet, apareceu um monte deles aí, para uso profissional. Então o troço ficou muito tranquilo para você fazer, desenvolveu muito rápido, foi no peito. É aquele negócio, progresso arrastou, teve que fazer isso. Então tem toda essa facilidade.
Quem leva prejuízo nisso? É claro que quem trabalha com divulgação doutrinária, eu às vezes falo isso aí nas palestras, a gente tem que ter um porto seguro, tu tem que estar ligado a uma casa, apesar de você ir em várias casas fazer os trabalhos, você tem que ter uma casa ali que é um porto seguro para tu voltar, que vai te alimentar, que vai te sustentar. O médio de efeito físico é pior. Quem leva maior prejuízo? Isso é o médico de efeito físico. Por quê? O médico de efeito físico, ele precisa muito mais do ambiente fluídico do que quem trabalha com divulgação doutrinária. Ah, mas quem trabalha com a divulgação doutrinária não sente o ambiente? Sente. Mas só como é intuitivo, pensamento a pensamento, claro que o ambiente facilita, mas é muito mais a tua postura mental. O médium, mesmo que ele esteja com postura mental, o ambiente fluídico, ele está mergulhado no ambiente fluídico. Então você vai dizer assim, eu sou médico, sou bom pra caramba, opero bem. Uma coisa é operar dentro de uma sala específica para fazer cirurgia, uma sala cirúrgica, condições de asepsia, equipamento, tudo. E outra coisa é operar em casa. Ou fazer um parto dentro de um táxi, como às vezes acontece aí. Então, o ambiente fluídico, para o médium que trabalha com passe, para o médium de efeito físico, ele é muito importante para que ele tenha equilíbrio dentro daquele meio. Porque o passe é algo assim que você tem a ver com preparos materiais. Menos, por isso que um é efeito físico, o outro é efeito intelectual. O tipo de mediunidade envolvida ali é diferente. Aí o que acontece? O médium se afasta da casa espírita e tem as consequências. Em termos de reunião pública, o que ela permite para mim? Aqui nós estamos falando em mudança moral, mas a gente vai aproveitar e falar nesse efeito físico também. Renova as ideias, porque a palestra é isso. Tu pode assistir 300 palestras sobre o mesmo assunto. As pessoas vão vir com pontos de vista diferentes, olhando pontos diferentes sobre aquele mesmo assunto. E quando ele fala de renovação de ideias aí, é assim, eu tenho às vezes pensamentos pré-concebidos sobre alguma coisa. E a renovação de ideias é exatamente para que a gente vá evoluindo no pensamento. A gente saia daquela mesmice e vá galgando degraus ali de conhecimento. E isso vai fazer a gente mudar. Ela neutraliza pensamentos. Porque vai ver, tu pega a pessoa que no atendimento, mesmo quem está fazendo atendimento em passe, ou num processo o nomezinho está lá na desobsessão. O plano espiritual sempre indica, assiste em reunião pública. Exatamente, imagina uma pessoa que está entrando num caminho de depressão. E uma das características da pessoa que está com depressão é aquele pensar só em coisa ruim, ficar ali naquela mesmice. Então, quando você assiste uma palestra, você renova as ideias, você neutraliza aqueles pensamentos que estão vindo de fora para dentro, te influenciando. Não, é isso mesmo, desanima, faz isso. Porque você está dentro de uma casa espírita e quando você se concentra naquilo que você está escutando, você está mudando a tua faixa mental. Então, aquele pensamento negativo que os obsessores estão em cima de você, que não vamos falar nem obsessores, vamos falar acompanhantes. Porque eles estão ali, porque eu estou atraindo com o meu pensamento. Então, você vai neutralizando esse pensamento. E com a continuidade disso, o que vai acontecer? Você vai acabar mudando o teu padrão mental. Se você estiver absorvendo aquilo que você está ali, você vai sair daquela mesmice, daquela faixa vibratória que você está, e vai entrar numa outra faixa de pensamento. Mas para isso, tu tem que estar prestando atenção naquilo que está se falando, naquilo que está se estudando ali, porque você entra naquele clima. É igual contar história. Eu conto uma história para você, você vai se envolvendo, está ali. Filme. O que atrai? Novela, qualquer peça de teatro.
Se o troço for interessante para você e você começar ali, você fica pensando naquilo. Aí você fica pensando no desdobramento daquele negócio e como é que vai ser, o próximo vai ser como, o que vai acontecer daqui para frente. Então o estudo também faz isso quando você entra para aquilo ali. Então, quando você se envolve nesses estudos, na reunião pública, ela te dá tudo isso ali. O resultado ali que pode ser educação e renovação moral. Porque você está se alimentando de coisas diferentes. Tu vê uma coisa que a pessoa que está envolvida hoje, diretamente, só fica lá o dia todo nas redes sociais. Está se alimentando de quê ali? Só besteira. Quer dizer, só besteira, vamos lá. 100%, vamos botar em percentagem. 80% das coisas que a gente pega ali é besteira. É besteira. Assim, por causa até, esse troço é tão viciante, que até nos grupos que a gente monta na casa espírita, é ridículo isso, a gente bota, não, esse grupo aqui é só para você botar informação. Daqui a pouco, sei lá, parabéns, bom dia, boa tarde, boa noite, boa não sei. Aí tu começa a ver que o negócio está assim, tu nem olha mais. Aí quando tem uma informação ali que é, tu nem vê, que está no meio lá de trocentas besteiras lá que botaram. Aí eu já vi, tem um grupo lá, um grupo que eu participo, dizendo, não, então vamos abrir outro, esse aqui não adianta, vai abrir 300 e vai acontecer a mesma coisa. Porque sempre, não, por isso que eu estou falando, em qualquer lugar, é isso. Para tu ver, se mesmo dentro da casa espírita é assim, tu imagina fora. O que acontece? A carência. Não, isso dentro da casa espírita pode ser carência, mas estamos falando. No resto, eu tenho um grupo que eu só entro para pagar. Grupo de futebol, só tem besteira. Mas eu sei que só tem besteira. No celular tem um negocinho, a gente já coloca aqui e apaga tudo. Não, tu apaga 24 por hora, apagar as mensagens. Então, mas às vezes tem, por isso tu não pode botar tanto assim, porque às vezes tem, por exemplo, lá no do futebol, que o nego bota muita besteira, você, não vai ter pelada essa semana. Pô, se tu não vê, tu vai lá à toa. Pode ter, entendeu? Mas assim, eu sei, tem coisa que eu olho e às vezes a gente olha também. Pois é, negócio de. Mas eu estou te falando, um padrão mental que você cria. Só vem notícia ruim. Ninguém comenta coisa boa, só comenta coisa ruim. Tu imagina, troço simples, fofoca de televisão, de cinema. O que vem as notícias é só para focar na vida dos outros, de artistas, não sei o quê. Tu entra naquilo ali, o que fica na tua cabeça? É só isso. Então tu mudar o padrão. Quando a gente está perto de encontro, perto de estudo, cara, a gente fica com aquilo na cabeça. Ih, tem que preparar o encontro. Tu respira, lembra que a gente tinha o clima, tu sentia o clima diferente no centro. Então é isso que é essa mudança de padrão vibratório no dia a dia. Por isso que quando a gente está constantemente voltado ao estudo e ao trabalho no bem, praticamente a gente se descola dessa mesmice do dia a dia. Você não se sente tão atraído por essas coisas. É diferente, tu vê, porque aquilo está aqui, tu não está alheio, mas tu olha ali, pode até olhar que tu não vai se sentir tão atraído por aquilo. Tu vê, sabe o que está acontecendo, mas a distância que você consegue manter daquilo ali é na mesma proporção do controle que você já passou a ter sobre aquele tipo de sentimento. Então isso é treinamento também. Vamos lá, passa mais um aí, Nilton. Isso acontece, Paulo, que a gente fica aqui o dia inteiro, dá uma paradinha, dá uma moleza, agora já passou. Aí, ó. Aí, conhecereis a verdade vos fará livre. Em João. Isso aí é importante.
A verdade que a gente está falando não é a condição da verdade, a minha doutrina é a... Não, é o que tem dentro da doutrina espírita, a explicação de como o universo funciona. Quando a gente descobre a verdade, é isso. Qual é a verdade? Existe um Criador, existe uma lei perfeita, eu sou um espírito imortal, eu mantenho a individualidade quando eu morro, eu sobrevivo, eu reencarno, existe a lei de ação e reação. Quer dizer, você ter essa visão, você, por exemplo, isso te liberta de quê? Eu não penso mais, vou beber sim, porque se eu morrer, beber eu vou morrer, se eu não beber eu vou morrer. Não, meu raciocínio é assim, não, se eu beber eu vou morrer. Se eu não beber eu vou morrer também. Mas eu não vou carregar as marcas perispirituais dos meus órgãos lá embebidos em álcool. Eu vou roubar, vou tratar o outro mal, porque eu vou morrer mesmo? Não, vou. Mas eu sabendo que eu vou levar isso para outra encarnação, é aquele negócio, vai se reconcilia com o teu inimigo antes de você ser levado ao juiz. Quer dizer, a visão não é uma visão assim puramente religiosa, não, é conhecimento da lei. O que a gente está falando é isso, eu sei como funciona. Então, vou começar a valorizar as coisas de uma maneira diferente. A educação da alma é a alma da educação. Olha a frase de André Luiz. Não é só educar o homem, porque a educação do homem, como a humanidade vê, você educa o homem para essa vida. Quando você educa o espírito, é para essa vida e para todas as outras. Porque você vai cumprir a educação intelectual, mas tu também vai valorizar a educação moral e vai dar uma diretriz para isso, sabendo que você vai ter continuidade. Até nas coisas mais simples. Por exemplo, a gente sabe na nossa idade, jovens a mais velhos, há mais tempo, né? Pô, se eu pegar agora, chegar, for começar a estudar alguma coisa, eu sei que não vai se perder. Não é aquele raciocínio, nessa idade eu não, vou aprender mais o quê? Não. Até o último minuto você vai estar aprendendo. E carregar isso para o espírito, é a bagagem que a gente leva, né? E no depois da morte, lá no capítulo 54, Leon Denis diz: não basta ensinar a criança os elementos da ciência, aprender a governar-se, conhecer a si mesmo e ter o domínio sobre você. A conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. É uma outra visão, é um outro tipo de preparo. E essa educação moral não custa nada. Tu não paga nada. É papai e mamãe que tem que dar. Quer dizer, pelo menos deveríamos, como pais e mães, como responsáveis, como quem for o responsável por essas almas, estar ali para garantir essa educação moral, que é o que vai dar o jeitão na gente. Então ele fala, aí Inácio fecha aí, né? O Espiritismo e os Espíritos. Analisa o teu conhecimento doutrinário nas horas da decisão. Vou tomar uma decisão. Tem que pensar como espírita. Tem que pensar como espírita. Fulano chegou na casa e tem 18 anos. Vou botar para trabalhar aqui. E a reencarnação? E a bagagem que esse espírito traz? Tu tem que começar a identificar isso. Não olhar como um jovem de 18 anos. Não, é um espírito que nessa encarnação está com 18 anos. Porque aí você consegue observar as características do espírito. Não vai estar olhando ali um jovem só. A mesma coisa. Uma pessoa que não tem instrução nessa encarnação. Não tem instrução como um homem, mas como espírito. O Chico Xavier é um exemplo disso. Não fez nem primeiro grau. Olha o espírito que é. Não é? Aí vai, então a circunstância é o que demonstrarás para ti mesmo e para os outros, como se te gradua o brilho do espiritismo no âmago da razão, que é a comprovação. Entre todas as causas que dificultam a marcha da nova revelação na Terra, que é o espiritismo, destaca-se em posição de espetacular e doloroso relevo a preguiça mental. Preguiça mental não é só a questão, não quero estudar, não quero saber. Não, tem que ir além disso.
É pensar o que eu aplico, aonde eu aplico isso aqui. O que isso aqui na minha vida vai influenciar? É isso que o cara tem que pegar. E aí ele fecha ali dizendo, nós busquemos estudar. Pior que a situação de quem não sabe ler, é a situação de quem sabe e, no entanto, não lê. É negócio. Não tem desculpa para poder. Então, estamos em cima do disco aí. Ele não encontra agora deles lá. Eles não leram uma obra lá e não sabiam. Aí eu li a obra, falei, vocês têm que ler. Resumi para eles. O encontro de Jesus, vocês têm que ler. Está na hora do nosso estudo do livro dos Espíritos. Eu vou pedir para você dar uma aula. Então a gente vai parar por aqui. A gente já tinha visto isso daí. A gente vai parar e vamos continuar o livro dos Espíritos, Paulo. Aí eu vou pedir para você falar do perispírito. Eu já até vi a aula do perispírito para eles, que eu já dei a aula, mas falei, não aprofundei. Eu queria que eles entendessem melhor. Vai até que horas? De 7 às 8. 8, tá. Faz Não, eu até tenho... 6 para terminar. Tá. E a gente começa então. Hoje eu posso ficar... O Thiago está aí? Hoje eu posso ficar, que a reunião é mais tarde. Eu tenho reunião 9h15. Termina aí então com a prece. Tá, vamos fazer a Semana prece. que vem a gente vai ver a quarta prece. Então vamos lá. Querido Jesus, elevamos nossos pensamentos e corações a Ti para agradecer a oportunidade do estudo e do trabalho. Permita, Senhor, que possamos levar para casa todos os ensinamentos que o estudo medicina espiritual traz para nós. Em Teu nome, em nome dos espíritos amigos dessa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos permissão para dar por encerrada a nossa reunião de estudos da noite de hoje. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.